Verdade é questionável em Mateus? Segunda parte. Blasfemar é falar mal de uma pessoa. Se a pessoa falar mal contra o pai tem perdão desde que reconheça que está errada. Se a pessoa falar mal contra o filho tem perdão desde que reconheça que está errada. Se a pessoa falar mal contra o Espírito Santo não tem perdão. Se o Espírito Santo e o Pai são a mesma pessoa, é impossível a pessoa falar mal do Espírito sem atingir o Pai. Se o Espírito Santo e o Filho são a mesma pessoa, é impossível a pessoa falar mal do Espírito sem atingir o Filho. 2. A princípio podemos notar a ação de três seres. Por que será que não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo? O único motivo para não haver perdão é porque quem leva o ser humano ao arrependimento é o Espírito Santo. Quando a pessoa fala mal do Espírito Santo, ele retira-se da pessoa e isto torna impossível a pessoa arrepender-se. Não é que o Espírito seja vingativo, é a ausência dele no indivíduo que torna impossível o perdão porque a pessoa não tem mais desejos de arrependimento. Embora o texto mostre a ação de três pessoas envolvidas na salvação, os três neste texto não são identificados como Deus. Em outras palavras, este texto não prova a existência de uma trindade divina. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Mateus 12, versículos 31 e 32. 3. Novo Testamento foi escrito a ação do batizar 27 vezes e destes apenas um é em nome da Trindade. A Igreja cristã e os apóstolos nos primeiros séculos só batizavam em nome de Jesus e jamais em nome de uma Trindade. Mesmo que o batismo correto fosse em nome de uma trindade, as igrejas atuais ainda continuam erradas porque elas não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas batizam as pessoas no título e jamais no nome. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, e sim, títulos, e é nestes títulos que as igrejas estão batizando, portanto tornando sem efeito legal para a ordem batismal estes batismos. A ordem deste texto é para ser batizado no nome, o que as igrejas não fazem. Possivelmente estas igrejas não sabem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por isso ignoram a observância e a obediência a este texto, embora não consta no original bíblico o batismo na Trindade. 3 questionamentos para você responder sem embasamento teológico, apenas bíblico. 1. Qual o nome do Pai? 2. Qual o nome do Filho? 3. Qual o nome do Espírito Santo? Não sabendo o nome deles, fica impossível os pastores realizarem o batismo conforme este mandamento. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Mateus 15, versículo 3. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7, versículo 9. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Marcos 7, versículo 13. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus 15, versículo 6. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.